Show de bola! Continuando então aqui, vamos estilizar essa primeira parte aqui com o CSS. Então, para isso, né, foi para isso que a gente deu esses nomes, né, esses classes aqui, essa main info, né? E aí, olha que maneiro. Isso aqui é um arquivo CSS, é um arquivo HTML e eu quero agora estilizar isso aqui, né? Porque para mim estilizar, para mim deixar dessa forma aqui, deixa eu tirar isso aqui. Para mim deixar dessa forma aqui, né, com essa cor, com esse botão aqui, a imagem desse lado, a gente tem que aplicar a estilização. A estilização, ela não é feita com a linguagem HTML, ela é feita com a linguagem chamada CSS. Aqui por agora também não é importante, né? Vamos só aprender a fazer. A gente sabe que o HTML faz a nossa marcação de como as coisas têm que ficar, a estrutura, e o nosso CSS vai ser o cara responsável por estilizar. Então eu quero que vocês guardem isso na cabeça por agora, tá? Então, vou criar um arquivo aqui chamado de style.css, tá? E do mesmo jeito que a imagem aqui, eu tenho que linkar esse arquivo com um HTML. Para isso, vou vir aqui dentro do meu head, né? E vou colocar assim, ó, link rel style sheet href e colocar a pasta onde está o meu arquivo CSS, tá? Beleza, só de eu fazer isso não vai acontecer nada, né? Porém, se eu vier aqui, vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar no body. Eu sempre gosto de fazer isso para testar se o arquivo está funcionando, tá? Body. E aí eu vou fazer assim, background, e eu sempre coloco uma cor aleatória, red. Então, se tiver linkado, isso aqui tem que ficar vermelho. Não ficou vermelho porque eu não renderizei aqui, ó. Eu tenho que dar um reload para ele entender, tá? Ó, agora tá vermelho, esse vermelho feio demais. Beleza, eu sei que tá linkado. Muito bem. Uma outra coisa que ajuda no auxílio, você viu que tudo que eu altero, então, por exemplo, se eu trocar esse título aqui para esta página é do canal Rodrigo Gabriel, ó, ele não altera automático e o vermelho também não saiu. Eu tenho que sempre dar um reload aqui, né? A gente consegue aplicar o que a gente chama de hot reload. Quando eu alterar aqui, ele já alterar no meu navegador, que facilita demais na hora que a gente está desenvolvendo. Como eu faço isso? Aqui em extensão, né? Em extensão aqui, você simplesmente vai escrever assim, ó, live server. Aqui, esse cara. Só de você instalar esse cara, né? De você instalar ele, já vai aparecer uma opção aqui embaixo, ó, para você, ó, Go Live. Quando você clicar nesse Go Live, ele já vai fazer esse hot reload para você. Então olha que diferente, né? Vou fazer o seguinte, vou deixar esse desse lado aqui. Vou minimizar esse cara. E agora, ó, vou colocar isso aqui só pra gente ver, né? Então, ó, se eu altero isso aqui, ó, vou salvar aqui e olha o que vai acontecer aqui, ó. Boom! Ele já faz um hot reload para você, tá? Isso no HTML puro, bonitão, tá? Muito legal esse live server. Beleza. Já que eu tô mexendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui grandão, tá? E vou começar a estilizar. Então, o meu wrapper, ele vai ter, na realidade a minha div main, ela vai ter 100%, né, do tamanho da minha tela. Então, vou vir aqui. Primeiro eu vou fazer um... vou mostrar pra vocês por que eu tenho que fazer primeiro, né? Mas vamos lá. Ó. Main. Né? E vou estilizar aqui. Vou colocar um width. Ó. Então, isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa propriedade do HTML aqui, ó. Essa propriedade. E vou estilizar ela. Então, eu nomeio ela. Né? Como ela é uma tag HTML, eu simplesmente coloco o nome dela aqui. Tá? E abro a minha boquinha de jacaré, que eu não sei o nome disso, eu fico confuso sempre na hora que eu vou nomear isso. E vou falar que ela tem 100%. Beleza. Depois de falar que ela tem 100% aqui, eu vou dar um background para ela. Tá? Esse background, na realidade, a gente pode pegar dessa cor aqui, eu não sei que cor que é. Então vou pegar esse DDD7 aqui, alguma coisa. Ó. Show de bola. DDD7, papapá, beleza. Só de eu fazer isso, possivelmente já pegou a minha cor aqui. Muito bom. Já tem a minha cor de fundo. Porém, tem um problema aqui, né? Ele tem um margem aqui em cima, né? E um padding. Ele não tá ficando grudado aqui em cima. Eu queria que ficasse grudado aqui. Os navegadores, a gente tem que fazer um reset simples nele, tá?
E esse reset simples ele é feito da seguinte forma: quando eu seleciono asterisco, eu estou falando com todos os elementos do meu HTML. Eu vou falar que todos os elementos do meu HTML vão sofrer um reset, tá? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque os navegadores aplicam por padrão um espaçamento entre eles, tá? Por agora eu vou chamar de espaçamento, mas aplica um espaçamento aqui. Esses espaçamentos são a minha margem, tá? Então vou colocar 0. Opa. E o meu padding também. E por agora, vamos entender que esses dois são espaçamentos. A gente está resetando o espaçamento. Só da gente fazer isso, né? O meu cara já cola lá, ele já resolve todos os meus problemas nesse sentido, tá? Mas isso aqui tem diferença, tá? Mais pra frente a gente vê isso. Beleza. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Tá pegando 100% aqui, mas o meu conteúdo, na realidade, se você olhar aqui, ó, ele tem um espaçamento aqui. Esse espaçamento de 101, eu vou colocar 100 para ficar mais redondo, né? Então, essa minha div aqui, ó, que está dentro do wrapper, main.info, né? O que eu vou fazer com ela? Eu quero estilizar ela para que ela não fique 100%. Eu quero que ela fique na metade ali, né? Que tem um padding ali no caso. Na realidade, eu posso até imaginar um container aqui, e normalmente esses containers têm de 1200 pixels, 1000 pixels, etc. Vamos ver o que fica melhor pra gente, né? Então, depende muito com os seus designers, o que você vai, o tamanho que você vai estipular como container da sua página. Eu vou colocar 1200, tá? Vamos ver se vai ficar legal. Então, ó, main.info, e diferente do que eu tava codando lá antes, né? Que a gente tava pegando a main direto, né? Eu tenho o meu article aqui. Eu não quero pegar o article direto. Eu quero pegar pela classe, né? Para mim pegar pela classe, né, eu não posso simplesmente fazer assim, ó, article e blá 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 sair fazendo, porque isso aqui vai afetar todos os articles. Eu não quero isso. Eu quero afetar só a classe wrapper. Então, para isso, eu vou pegar essa classe, por isso que a gente nomeou aqui no HTML dessa forma, e eu quero falar com esse elemento. Por isso que a gente deu esse nome para essa classe, né? E então eu vou vir aqui e vou colar aqui. Porém, como ela é uma classe e não um elemento HTML, eu tenho que colocar um ponto aqui, ó. Opa. Um ponto aqui. Isso aqui vai fazer com que ele seja um seletor de classe, tá? Bem legal. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de eu dar um width específico, eu vou dar um max width, porque eu vou falar que o tamanho máximo dele é de 1100. Por quê? Porque pode ser que tenha telas que não, sei lá, se ela é uma tela pequena, talvez não alcance esse tamanho, tá? Então, ó, 1100. E eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 1100 ainda não vai dar muita diferença, mas se eu colocar um background yellow aqui para vocês, só para vocês verem o que é esse cara, eu aconselho muito vocês fazerem isso, ó. Tá vendo aqui? 1100 tá dando aqui, né? Então sobra todo esse espação. Eu não quero que fique esse espação, tá? Eu quero que ele fique metade desse espaço para cá e metade para cá, ou seja, que ele fique centralizado. Eu quero que essa caixa amarela fique centralizada. Para fazer isso, vem comigo. Vou deixar esse yellow aqui só para vocês verem, tá? Mas a gente vai mexer com o que a gente chama de margem, tá? Margem quer dizer o seguinte: eu vou mexer com o espaçamento de fora, ou seja, eu tenho a minha caixa, né, esse meu quadrado amarelo, né? Imagina esse só um quadrado amarelo. E a margem é tudo que é fora da minha caixa. Por exemplo, se eu colocar uma margem top, olha só, margem top 12 pixels. Ó, ele deu um espaçamento aqui da minha margem, tá? Se eu colocar margem left, ó, ele deu um espaçamento aqui da minha caixa, tá? Então, vou colocar um maior aqui para vocês verem mais, ó. Ó, tá vendo? Muito legal. Mas vamos fazer o seguinte, eu não quero, eu quero que, na realidade eu quero que esse cara aqui e esse aqui sejam iguais, o da direita e da esquerda sejam iguais, e eu não quero aplicar margem para cima e para baixo, eu quero que seja zerada. Para isso a gente usa muito, esse aqui é muito utilizado para centralizar as divs, tá? A gente vai colocar um zero alto. Por que esse zero alto? Aqui eu estou falando com o espaçamento tanto em cima quanto embaixo. Então se eu coloco 120 px aqui e alto, quer dizer o quê? Que eu vou dar um espaço em cima e embaixo, tá? De 120 pixels, e aqui eu deixei automático, ou seja, ele automaticamente vai pegar o espaçamento que eu tenho aqui no total e vai dividir. Então, se eu tenho 100 de espaçamento, ele vai dividir 50 e 50, vai colocar 50 de um lado, 50 de outro e vai centralizar. Ele é muito utilizado, tá? Beleza.
Depois que a gente fechou essa parte aqui, a gente pode simplesmente apagar esse cara aqui. Eu vou colocar 0 alto então aqui, para ficar bonito, elegante. Beleza, a gente já tem centralizado aqui meu cara. Vou fazer o que agora? O meu wrapper, ele é o cara que ele vai ter os dois caras, ó, o main info e o main image, né? Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que cada um fique de um lado, tá? Para fazer isso, eu vou fazer assim, ó, display flex. Esse display flex já vai fazer com que os meus elementos fiquem um do lado do outro, tá? Isso é uma propriedade de CSS bem legal. Então, por que isso acontece? Porque esse é o pai, né? Ele é o pai, então ele é o primeiro elemento aqui, ó. Né? E dentro dele eu tenho dois caras, né? E quando eu coloco um display flex, ele vai fazer com que esses dois caras fiquem um do lado do outro. É isso que ele vai fazer o meu display flex aqui. Beleza. Depois que eu fiz um display flex aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui no meu wrapper, eu quero colocar um padding de 24 pixels por 0. Então eu quero 24 pixels em cima e embaixo, na direita e esquerda 0, tá? Olha lá. Já ficou bem mais legal, que já deu um espacinho aqui, certo? Pra gente. Show de bola, muito legal. Como que tá ficando aqui o nosso ponto aqui, ó. Beleza. E aí, eu posso ver que esse meu cara, na realidade, ele tem um tamanho aqui, ó, de 389. Vamos colocar 400, tá? Então, essa minha div, ela tem um tamanho de 400 pixels, né? Então eu vou vir aqui, ó, essa minha div, né, que foi a que eu nomeei como o texto, então main info, vou copiar ela e vou dar um tamanho. A gente pode colocar também max width de 400 pixels aqui e ele já vai ficar um pouco menor aqui. Você pode perceber que como eu diminui o tamanho, né, a minha imagem encostou para cá. E aí a gente pode entrar com uma outra propriedade aqui na divpy. Eu quero que os elementos justify content space between. Né? Esse space between vai fazer com que eles fiquem separados, né? Cada um para o seu lado, entre eles. Né? Eu quero o espaçamento entre eles, quero que o conteúdo fique separados entre eles. Muito bem, beleza. E aí, né, depois que a gente terminou essa parte, né, na realidade, ao invés de eu dar um padding aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, align item center. Né? Que aí o meu conteúdo vai ficar centralizado, mas na realidade tem que dar um padding sim, porque senão vai ficar feio, tá? Vou dar uns 120 pixels aqui, 0 na direita e esquerda. Acho que ficou bem grande, né? 120, 60 talvez. Beleza, ficou bem legal agora. Agora eu tenho a minha imagem bonitinha aqui e o meu texto para cá. Agora, vamos só estilizar o nosso texto e aí a gente finaliza, né? Para estilizar o meu texto, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho um H1 aqui, eu tenho um parágrafo, eu tenho um button, né? É legal, como eu falei para vocês que a gente está estilizando na forma bem, né? Vamos colocar uma classe aqui, chamar de main info e a gente vai chamar de título, beleza? A mesma coisa para o parágrafo, main info parágrafo, beleza? E o botão também. Acho que o botão a gente pode dar uma classe separada para ele depois chamar só de button CTA e já button primary e aí já ok. Então no próximo vídeo a gente vai focar em estilizar essa primeira parte, beleza?